Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique e hoje nós vamos falar para vocês a respeito do capítulo 7 do livro de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Esse capítulo é só para os que habitam em cavernas. Hoje vamos conversar sobre um episódio de Davi dentro de uma caverna solitária. Antes disso, a gente precisa lembrar que Davi já havia sido ungido rei pelo profeta Samuel. Ele também já havia conquistado a batalha contra o gigante Golias. Sua fama pelo povo de Israel já tinha se espalhado e os ciúmes do rei Saul já havia sido despertado. Nesse momento da história de Davi, ele está sendo perseguido pelo rei Saul, que tenta matá-lo. Em uma de suas fugas, pediu para um que não quis acolhê-lo, saiu da cidade, se fingindo de louco, e busca refúgio na tal caverna de Adulão. Ali, naquela caverna, Davi não tinha nenhuma segurança, alimento, alguém com quem conversar, ou promessa de que algum dia as coisas iriam mudar. Durante esse refúgio, Davi escreveu o Salmo 142. Vamos lê-lo. Poesia de Davi, oração que ele fez quando estava na caverna. Eu clamo a Deus, ó Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. Levo a ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando estou desistindo, ele sabe o que eu devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Esta é uma parte do Salmo 142. Aqui, o clamor de Davi é que ele está se sentindo sozinho, desesperado, sem valor algum, sem nada. Até aqui, Davi já tinha perdido seus amigos, sua família, que já não lhe dava muito valor, pois até seu pai esqueceu-se dele quando Samuel veio ungir um dos filhos de Jessé, tinha perdido seu trabalho como pastor de ovelhas, perdeu a boa fama e vivia com medo, pois era inimigo do rei. Você pode pensar em que Deus é esse que tira tudo de uma pessoa? Quando Deus nos reduz a nada, é para redirecionar nossa vida e não para extingui-la. A perspectiva do mundo, do aqui e agora, diz: você perdeu isso e aquilo, você não tem mais nada, você causou isso, você destruiu aquilo, por que não acaba com a sua própria vida? Essa não é a resposta de Deus. Nós vemos uma foto 3x4 de nossa vida, mas Deus enxerga a panorâmica da história. Tentamos enxergar entre as árvores, mas Deus está acima da floresta. Você pode não compreender, não enxergar, mas o Senhor certamente não perdeu o controle. A resposta dele para Davi e para nós, quando nos encontramos em cavernas escuras, é: você está na caverna, mas não significa que é o fim. Significa que é um tempo para redirecionar sua vida. Logo no primeiro versículo do Salmo, ele pede socorro. Eu clamo a Deus, ó Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. Em pouco tempo, a Bíblia nos mostra que a provisão chegou para Davi. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão,
onde seus irmãos e a família de seu pai souberam disso. Foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele, todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou um líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Isso está lá em 1 Samuel 22, 1. Pode ser que Davi não queria ninguém por perto, mas Deus sabia exatamente do que Davi precisava. Seus irmãos que o desprezavam e outros homens ainda piores que a situação de Davi, gente debaixo de estresse, os que estavam em dificuldades, gente endividada, os que não tinham condição de pagarem suas contas, porque Saul, nesta época, cobrava impostos altíssimos. Gente com a alma atormentada ou descontente. Pode parecer até engraçado, mas Deus sabia que ia enviar até Davi para que, por meio dessas pessoas, Deus tornasse Davi o rei que ele ungiu para ser. Deus antes já tinha dado a Davi muitas ovelhas para cuidar. Agora deu homens em situações dificílimas para ele cuidar. Esses homens, mais tarde, se tornaram soldados poderosos e habilidosos, e depois seus ministros. Tem vezes que o fundo do poço, onde a gente não enxerga nada, é o lugar onde o Senhor vai trazer as melhores bênçãos da nossa vida, como foi na de Davi. Talvez não seja dinheiro a bênção, talvez não seja uma esposa boazinha, mas o principal é que ele vai transformar o seu caráter e te trazer para mais perto dele, de Deus. Davi aceitou a situação e decidiu fazer o melhor dela. Ele podia ter esperneado, mandado todos os homens para casa, mas aceitou aquele momento difícil, com pessoas difíceis, porque sabia que Deus estava conduzindo sua vida. Outro salmo que Davi escreveu nessa caverna foi o Salmo 34. Bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Olha a diferença. No salmo que lemos antes, no Salmo 142, Davi está lamentando. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Agora Davi canta de alegria. Apesar da caverna, bendirei ao Senhor em todo o tempo. Por que Davi sofreu tamanha mudança? Por que Davi sofreu o suficiente para admitir sua necessidade? Que difícil. Aprendemos a vida toda que homem não chora, que estamos sempre bem, que minhas dificuldades eu guardo para mim. Davi sofreu o suficiente para levar isso a Deus. Leve seu sofrimento a Deus. Ele conhece o seu coração. Davi foi honesto o suficiente para pedir ajuda. Se contar que sofremos já é difícil,
que dirá pedir ajuda? Todo mundo precisa de ajuda e Davi reconheceu isso. Se fez vulnerável para Deus e para os homens. Ele teve humildade suficiente para aprender de Deus. Você é o tipo de pessoa que não suporta que alguém venha tentar te ensinar algo? Você acha que sabe mais da vida que as pessoas ao seu redor? Muito provavelmente vai ter dificuldade de ser humilde e de aprender com o Senhor. Deus levou Davi para a caverna e ele não lutou contra ela, mas usou dela como uma sala de aula, onde ele ia aprender com Deus a viver e ser um líder. É verdade que a salvação, você crer no Senhor Jesus como seu Salvador, se arrepender de seu jeito de viver e começar a caminhar com Ele, é um milagre. Mas o milagre continua acontecendo todos os dias pelo processo da santificação. Pouco a pouco, Deus vai nos ensinando a viver da maneira como Ele nos criou para viver e a vencer nossos pecados. Fácil falar sobre a caverna quando não está no escuro e no frio dentro dela. Você pode estar numa caverna e se sentindo sozinho e desanimado. Ficamos desanimados porque não temos um refúgio, não temos um lugar para lançar a âncora quando a tempestade vem. Quando a coisa aperta, para onde você corre? Quando o seu mundo desmorona, para onde você vai? Quando você descobre que sua filha está aprontando, você corre para onde? Quando sua esposa começa a falar de separação, e quando você perdeu o emprego? Por que não estava trabalhando bem? Quando você sente que destruiu sua casa, sua família, onde é o seu refúgio? Para quem você pede ajuda quando é preso porque cometeu algum crime? É para o bar com seus amigos? É para o álcool? É para o jogo? É para a festa para distrair? É gastando seu dinheiro de qualquer jeito? É no sexo? É sendo violento? Davi, quando seu mundo caiu, correu para o lugar mais seguro que existia, o próprio Deus, onde ele pôde descansar e se recuperar. Quando Jesus morreu naquela cruz e pagou o problema que nos separava de Deus, nosso pecado, e pelo poder de sua ressurreição, ele nos dá uma vida nova. A vida nova é uma vida perto de Deus, que aprende de Deus, que vive em comunhão com uma igreja, que escuta e lê a Bíblia, que deixa para trás onde corria e que corre para Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Esse é um texto de Hebreus 4, de 15 a 16. Muito obrigado. Espero que vocês tenham sido de alguma forma atingidos em seu coração por aquilo que eu tentei transmitir para vocês. Forte abraço em todos.